Oi, eu sou a Lari Namastê, artista plástica profissional, estou gestante, tenho 6 meses de gestação e não parei de trabalhar durante a minha gravidez. E existe aquela dúvida popular, né? Ah, fiquei grávida, será que eu posso mexer com tinta? Muita gente fala não pode, é por causa do cheiro, faz mal. Aí eu vim fazer esse vídeo para tirar essas dúvidas e falar de uma forma mais técnica sobre as tintas e os produtos, para você ter mais segurança se você quiser continuar pintando durante a sua gestação. Antes de tudo, eu não sou médica, sou artista plástica, mas eu tenho um domínio, um conhecimento que às vezes o médico é mais fácil para o médico falar assim, não pode, é melhor evitar do que pesquisar exatamente o porquê que um pigmento pode ser tóxico ou não. Então, para a gente evitar crenças populares assim sem fundamento, eu resolvi fazer esse vídeo. Mas e aí, pode ou não pode pintar durante a gravidez? Depende. Pode se você tomar as cautelas necessárias, conhecer os materiais que você está utilizando, souber manusear eles, né? Tem várias diquinhas que eu vou dar aqui nesse vídeo para você trabalhar com segurança. E aí, claro, pode. E tem tipos e tipos de tinta. Não confundam tinta de parede com tinta artística, porque são coisas diferentes. Então, assim, quando você vai usar uma tinta a óleo para pintar uma parede de uma casa, por exemplo, aquilo exige solventes. Quando você vai pintar com tinta a óleo, ainda mais uma tinta a óleo mais profissional, num quadro, fazer um quadro, uma pintura artística, aquilo não depende de solventes. Então tá aí a primeira questão que muita gente erra, muita gente usa solventes para pintar com tinta a óleo, quando na realidade eles são totalmente dispensáveis, é totalmente descartável, você não precisa utilizar solventes para pintar com tinta a óleo, por exemplo. Mas nós vamos chegar lá. Eu vou falar primeiro sobre tinta acrílica, ou tintas à base de água, como aquarela, por exemplo, que cuidados que você deve tomar e por quê, e na sequência eu vou falar sobre pintura a óleo. Então, pode pintar com tintas à base de água? Por exemplo, guache, aquarela, tinta acrílica? Sim, pode. O que pode acontecer no início da gestação, principalmente no primeiro trimestre, você tem enjoos com cheiros. E aí, eventualmente, um cheiro de tinta pode te dar náuseas. Mas não é culpa da tinta, é mais culpa sua. Eu, por exemplo, tive muita náusea no início da gestação, mas foi uma questão assim, mais com cheiro de comida, esse tipo de coisa. A tinta não me enjoava muito. Mas esse cheiro que a tinta tem, ele não é danoso para o organismo. O que é danoso para o organismo? Você ingerir tinta ou você inalar tinta. Mas o inalar tinta não é você estar respirando um cheiro de tinta. É, na verdade, você pintar uma superfície com tinta acrílica, por exemplo, e depois que secar, você lixar. Tem algumas técnicas, algumas pinturas, alguns artistas que utilizam isso. Você lixa a tela para dar um efeito diferente, etc e tal. Quando você lixa a tinta, tem pigmentos que vão ficar no ar e você vai inalar, você vai respirar esse pigmento. Isso pode fazer mal para a sua saúde, ou você comer tinta. Por quê? Porque os principais pigmentos, que basicamente os primários ali, amarelo cádmio, vermelho cádmio e azul cobalto, o cádmio e o cobalto são metais. E são esses metais que podem fazer mal ao nosso organismo caso ingeridos ou inalados da forma que eu comentei. O cheiro em si não é tóxico, então você pode tranquilamente trabalhar no seu ateliê, pintar o seu quadro sem ter problema nenhum e com segurança, né, de que você não vai estar se intoxicando. O que eu sugiro? Usar luvas e evitar você comer ou beber alguma coisa enquanto você estiver pintando, porque pode acontecer sem querer, você pega ali um biscoito, uma bolacha, né, e você tá com tinta na mão, você acaba colocando tinta na bolacha e você come. Isso não pode, tá? Então, use luvas, use avental, procure não ingerir nada enquanto você estiver no seu processo de pintura. E claro que um ambiente ventilado ajuda não só você na tua saúde ou na diminuição do cheiro, como também na oxigenação do seu quadro. Então, sempre é bom um ambiente de pintura, um ateliê, ter uma ventilação adequada por N motivos.
E esses cuidados que eu tô falando aqui nesse vídeo não são só para gestantes, é para todo mundo. Na realidade, ninguém pode comer tinta, muito menos as gestantes, né? E ninguém precisa usar solventes para pintar com tinta óleo, que eu vou falar na sequência aqui. É que o que acontece é que quando a gente fica grávida, se preocupa um pouco com a toxicidade das coisas, quando na realidade todo mundo deveria se preocupar sempre. Então, tinta óleo. Pode continuar pintando com tinta óleo mesmo gestante? Pode, desde que você tome a cautela, os cuidados necessários. Quais são essas cautelas? São as cautelas que todo mundo deveria tomar, não só as gestantes, como eu falei. Uma, por desconhecimento, ou porque a pessoa aprendeu assim, ou porque isso é meio popular no Brasil, não sei, as pessoas costumam usar muito terebentina, aguarrás e solventes para pintar com tinta óleo. E você pode dispensar completamente esses materiais, não respirar isso de forma alguma, não utilizar isso na sua pintura, nem para limpar pincéis você precisa disso. Então, tinta óleo foi feita para pintar com óleos. Se não se chamava tinta a solvente, não tinta óleo, né? Então, assim, usem óleo de linhaça, óleo mineral, tem técnicas para limpar pincéis que eu ensino. Meus alunos estão enjoados de saber, né? Você limpa um pincel basicamente a seco. Você não precisa mergulhar ele numa substância líquida, numa aguarrás, num thinner, nem nada, muito menos uma terebentina, que é altamente tóxico e até proibido em alguns países. Então, mundialmente falando, os pintores a óleo não utilizam esses materiais. Quem utiliza é porque quer simular uma pintura de antigamente e na verdade, assim, hoje você consegue melhores efeitos sem esses produtos. Antigamente se usavam esses produtos porque não se tinha escolha, assim, até desenvolver a técnica da tinta óleo, muita coisa aconteceu, assim. Então, para vocês terem uma ideia, hoje em dia a indústria já tem pigmentos cádmio que não são prejudiciais à saúde caso você ingira. Só que a maioria das tintas que a gente usa, em especial no Brasil, tintas nacionais, são tóxicas sim se você ingerir ou se você inalar. Para tinta óleo serve a mesma, aquela ideia que eu falei no início do vídeo, de você, se você raspar, lixar uma tinta seca e inalar aquilo vai te fazer mal, independente da gravidez, né? E jamais, gente, jamais pintem com um pote aberto de solvente do lado, assim. Isso é um crime para você mesmo. Não façam isso, assim. Aprendam a pintar com tinta e óleos, tá? Que não são danosos para a tua saúde. E novamente, utilizem luva, avental e evitem comer ou beber alguma coisa enquanto pintam, porque isso pode te dar ali uma chance de você acabar ingerindo tinta, que é o pior cenário possível. Então, assim, tome as cautelas necessárias e tudo bem. Aí tem pessoas que falam, o cheiro da tinta é muito forte. Se o cheiro da tinta te incomoda durante a gravidez, não pinte, dê um tempo nisso, né? Mas se você tá num ambiente ventilado, que é uma coisa que você tem que fazer sempre também, oxigenado, etc., se você não está lixando tinta, se você está cuidando para não ingerir a tinta, não tem problema. O cádmio e o cobalto, em contato com a pele, ele não é absorvido. É só se a gente comer realmente ou cheirar, tá? Então, assim, as pessoas me perguntam sobre máscara, né? Máscara talvez seja um exagero, assim. Se você for lixar uma tinta ou usar um spray, eu recomendo o uso de máscara. Pode ver que quem vai fazer um grafite num mural, alguma coisa assim, a pessoa tá usando uma máscara. Ela precisa usar uma máscara, porque senão ela vai inalar a tinta, que é o que a gente não quer, certo? Hoje em dia, eu já falei isso em outros vídeos, existe tinta óleo solúvel em água. Então a indústria já evoluiu o suficiente para você não precisar nem de óleos para você pintar com tinta óleo, ter um efeito de tinta óleo, né? Você já consegue comprar pela internet tinta óleo solúvel em água. Ela vai ter o efeito de óleo, a característica de uma tinta óleo, mas você consegue usar água para dissolver a tinta se você quiser. É só comprar essa opção se você preferir, ou então aprender a pintar somente com óleos, como óleo de linhaça, por exemplo, e aprender a limpar seus pincéis de forma correta, que é bem simples, gente, não tem segredo nenhum, assim, você limpar um pincel sem precisar do uso de solventes, tá? E fica muito bom, inclusive. Quanto a verniz,
Se você for usar verniz, prefira o verniz líquido, aquele que você joga na tela e espalha com o pincel, do que o verniz em spray, pelo mesmo motivo de você não inalar nada, né, durante esse período ou pro resto da sua vida, na verdade. E preferencialmente use máscara para passar verniz, mesmo o líquido, porque o cheiro é muito forte, né? Então, assim, para evitar qualquer coisa, e sempre faça isso no ambiente ventilado, sempre, 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 tá? Algumas tintas são menos tóxicas do que outras, assim. Tem tintas que têm mais pigmentos metálicos, outras menos. Tintas, de um modo geral, elas podem variar muito na composição. Sempre olhe a tinta que você está comprando, dê preferência para tintas profissionais, tá? Geralmente, quanto mais cara a tinta, melhor ela é na sua composição. Tem algumas tintas que tem muitos aditivos, solventes misturados na tinta, então evitem isso, tá? Procurem tintas mais puras, mais profissionais. E se você for pensar assim, eu vou fazer minha própria tinta, eu sou vegana, vou fazer minha própria tinta em casa. Cuidado, porque se você comprar um pigmento em pó, você pode acabar inalando aquele pigmento e aquilo vai te fazer muito mal. Então, resumindo, você pode continuar pintando desde que você proteja você mesma, né? Ou você mesmo, você que está assistindo aí, quer pegar essas dicas para não se intoxicar com tinta. Tintas à base de água, bem tranquilo. Tintas à base de óleo, bem tranquilo também, desde que você elimine a parte dos solventes, que é algo que você já deveria fazer anyway, né? Você já deveria ter essa prática de pintar sem solventes. Aí você pergunta, mas eu fiz um curso no meu ateliê, os professores, todo mundo usa solvente, eu deixo aberto, fica um cheiro absurdo e tudo mais, me dá dor de cabeça, tem gente que tem efeitos colaterais, né? E é porque realmente faz mal, gente. Você tá se intoxicando verdadeiramente. Não façam isso com vocês mesmos, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, eu não sou médica, então siga o seu médico ou a sua intuição. Eu só quis fazer esse vídeo para esclarecer do ponto de vista um pouco mais técnico, já que eu sou artista plástica profissional, já que estou gestante e tomo os cuidados necessários para pintar. Eu continuei trabalhando, né? Desde que eu engravidei, vou continuar trabalhando provavelmente até nascer o meu filho. E é isso. Um grande beijo para vocês. Quem que tiver interesse nos cursos, sempre tem aqui na descrição do vídeo todos os links com acesso aos valores, a como se matricular, quais são os módulos inclusos, etc. E qualquer dúvida, só mandar um e-mail para mim ou acessar o site que tem as informações lá, tá bom? Um beijo!